E aí pessoal, hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez de um vídeo que envolve o assunto retas paralelas cortadas por transversais. Observa bem, no primeiro momento, quando nós estudamos as retas paralelas cortadas por transversal, na verdade foi por uma transversal. E aí nessa história a gente pensou no seguinte: se a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente pode buscar a classificação dos ângulos formados. Que classificação é essa? Os ângulos formados podem ser do tipo colateral interno, colateral externo, alternos internos, alternos externos ou correspondentes, para cada qual tem uma consequência. Por exemplo, alternos sempre iguais, colaterais sempre suplementares e os correspondentes também sempre iguais. Mas dentro desse assunto existem variações, particularidades. E aí hoje nós vamos tratar de duas dessas particularidades. Vamos ao primeiro caso. No primeiro caso a gente vai olhar para duas paralelas e duas transversais. Vejam bem, a gente sai da estrutura duas retas paralelas cortadas por uma transversal e agora a gente fala de um caso que tem duas retas paralelas cortadas por duas transversais e essas transversais se encontram. No ponto em que essas transversais se encontram, elas acabam formando ângulos. Aqui ó, eu tenho a reta R e a reta S. A reta R e a reta S são retas paralelas. Vejam vocês que elas são cortadas pelas transversais T e V. As transversais T e V formam dois ângulos. Um ângulo que está aqui de azul, esse ângulo que está ali de azul é o menor ângulo formado entre as transversais. E um ângulo aqui de verde. O ângulo de verde é o maior ângulo formado entre as transversais. O que o teorema diz? O teorema diz que, diante de duas retas paralelas cortadas por duas transversais, o menor ângulo formado entre as transversais será igual à soma dos ângulos agudos presentes lá nas paralelas. Vejam, o menor ângulo formado é a soma dos agudos. Por quê? O maior ângulo formado entre as transversais será igual à soma dos obtusos. Parou aí. Então, o menor ângulo formado entre as retas transversais vai ser igual à soma dos agudos. Aqui, ó, ângulo agudo A1, ângulo agudo A2. Veja que A1 mais A2 é o valor do menor ângulo formado entre as retas transversais. Temos aqui, ó, B1 e B2, dois ângulos obtusos maiores do que 90. Os ângulos obtusos, quando eu somar, eles vão gerar o maior ângulo formado entre as transversais. Então tá aqui, ó, o menor ângulo entre as transversais é igual à soma dos agudos. Ao mesmo tempo, o maior ângulo formado entre as transversais vai ser igual à soma dos obtusos. Ok. Segundo teorema, segundo capítulo à parte, dentro do assunto retas paralelas cortadas por transversais. Nós vamos falar agora do teorema dos bicos. O que diz o teorema dos bicos? É simples demais. Esse caso funciona quando nós temos duas retas paralelas, só que agora com diversas transversais. Vejam bem, ó, tem a reta R, reta S, R e S são retas paralelas. Está aqui, ó, reta R e reta S são retas paralelas. Vejam vocês que eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, quantas forem, diversas transversais. E no que eu tenho diversas transversais, eu vou formar diversos bicos, vamos dizer assim. O que diz o teorema dos bicos? A soma dos bicos apontados para a direita vai ser igual à soma dos bicos apontados para a esquerda. Ponto, acabou. É só isso que diz o teorema dos bicos. Olha lá, ó, duas retas paralelas e várias transversais.
Os bicos apontados para a direita, ângulo A1, ângulo A2, ângulo A3. Os bicos apontados para a esquerda, ângulo B1, ângulo B2. A soma dos ângulos, que são bicos virados para a direita, tem que ser igual à soma dos ângulos, que são os bicos virados para a esquerda. Então eu tenho, no final das contas, que A1 mais A2 mais A3, esses três ângulos somados, que são os ângulos com os bicos virados para a direita, esse somatório tem que ser igual a B1 mais B2, que na verdade são os ângulos com os bicos virados para a esquerda. Então o teorema dos bicos diz que a soma dos bicos apontados para a esquerda é igual à soma dos bicos apontados para a direita. É só isso, gente. A nossa lista de exercícios já está lá no portal e ela vai tratar desses dois casos particulares. Com essa teoria, você vai resolver todos os exercícios que aparecem lá. Combinado? Aguardem os próximos vídeos, se inscrevam no canal. Quem gostou, dá um like lá para ajudar a gente. Um abraço, bom final de semana.